Então, nesse vídeo aqui é para você, né, que decidiu fazer uma constelação familiar comigo. Eu vou mandar um material para você, primeiramente, para que você assista. Que é, na verdade, uma live que eu fiz há um tempo atrás e que ela é muito específica do que é necessário que você compreenda sobre constelação, porque constelação é um assunto muito vasto, muito complexo e muito profundo. Mas ali nessa live, nessa palestra, você já vai entender questões importantes para poder constelar. Outra coisa importante, eu vou te fazer algumas perguntas e essas perguntas, elas vão ter a ver com o teu tema principal. Então, você vai escolher um objetivo para constelar. Você pode constelar o dinheiro, você pode constelar uma doença, você pode constelar relacionamentos, você pode constelar o desejo de casar, de querer ter um relacionamento. Você pode constelar qualquer questão, inclusive um problema, por exemplo, como uma depressão, você pode constelar uma ansiedade, você pode constelar um relacionamento específico. Por exemplo, você pode constelar o seu chefe, a sua empresa. Mas eu vou te perguntar coisas específicas que têm a ver com questões que podem estar bloqueando, seja qualquer for a problemática do tema. Então, uma das perguntas que você vai ter que me responder é se você já cometeu aborto. Questão 1, se você já cometeu abortos, se você já perdeu filhos, entende? Em abortos espontâneos, por exemplo. Se você já teve, questão 2, se houve tragédias na sua vida. Por exemplo, pessoas que morreram acidentadas, assassinadas, pessoas que foram, por exemplo, que não conhecem a mãe, não conhecem um pai, enfim. Lá na palestra você vai entender o que são as tragédias e você vai poder me trazer aí questões importantes familiares que você considere tragédias. Por exemplo, muitas pessoas consideram uma tragédia quando alguém se contamina, por exemplo, com o vírus HIV, né? Porque isso mexe com toda a estrutura familiar. São várias questões que você pode trazer, tá? Quando, por exemplo, alguém entra em falência, quando alguém tem câncer, e esse câncer muda a vida de toda a família. Pessoas têm que cuidar dessa pessoa, existem enredos familiares e sistêmicos ali, brigas, enfim, entre irmãos. Outra coisa importante que eu vou querer que você me responda, principalmente numa primeira constelação, que na primeira constelação eu gosto muito de trabalhar as várias nuances que podem estar atrapalhando essa pessoa de alcançar esse objetivo. Porque é a primeira constelação, eu acho que eu tenho que me dedicar mais a ela. Então você vai me falar também sobre as suas questões familiares com os seus irmãos, por exemplo. Como é que é essa relação com os irmãos? Você se dá bem com seus irmãos? Você tem alguma questão muito difícil com irmãos? Você se sente, se você é o irmão mais velho, você realmente se sente neste papel de irmão mais velho? Ou você acha que não? Que você está numa ordem trocada, num lugar trocado. Porque na constelação você precisa se sentir e estar efetivamente em ordem nos lugares hierárquicos da família. Outro ponto que eu vou te perguntar é como é a sua relação com a sua mãe, que é o ponto principal e eu posso dizer aqui que mais importante na sua vida. E como você se relaciona com o seu pai. Então, você vai me falar um pouquinho como foi seu relacionamento com a sua mãe, as dinâmicas mais importantes, não precisa falar muita coisa, o ideal é nunca falar muito, porque isso também pode atrapalhar a constelação. Então, você vai falar as coisas mais importantes, como é que é esse relacionamento com a mãe, houve traumas importantes ali ou não, houve negligência, abuso, enfim, com o seu pai, e também você... Depois de você me explicar como é que é o seu relacionamento, como você vê sua mãe, como você vê seu pai, é importante também fazer uma análise de como é, na sua visão, o relacionamento entre eles. Como você vê o relacionamento, o casamento dos seus pais. Outras dinâmicas a gente vai ver dentro da constelação.
Mas você pode me dizer também, eu me meti muito no casamento dos meus pais, eu me vi muito no meio desse processo de triangulação com eles. Enfim, isso vai ser um ponto importante para a gente usar, né, dentro dessa temática. Coisas importantes, por exemplo, quando você vai fazer uma constelação comigo e o seu objetivo principal é trabalhar casamento e relacionamentos, eu vou te perguntar como foi a sua primeira relação. Seja ela sexual ou não, a sua primeira relação pode ter sido um amor platônico, quando você tinha lá 13, 14, 15, 16, 20 anos, enfim. Eu vou querer entender um pouco de como começou essa dinâmica de sua vida amorosa, porque isso pode estar influenciando até hoje nas suas escolhas e na sua vida amorosa. Vou também talvez te perguntar, se você já puder me responder de antemão, porque esse vídeo é justamente para que você possa já me dar essas respostas. Por exemplo, se o seu pai teve uma amante e isso influenciou, impactou na sua vida. Porque todos os relacionamentos anteriores dos nossos pais podem estar influenciando na nossa vida. Por exemplo, a sua mãe não casou com aquele homem que ela amava, mas aí ela casou com seu pai, entende? Mas ela traz ainda toda aquela carga. O seu pai teve uma amante e ele teve que fazer uma escolha entre a sua mãe, na época, e a amante. Ou seja, você pode estar no lugar da amante, sofrendo todas as dores que ela passou. Então são várias dinâmicas e quanto mais você puder me explicar um pouco melhor sobre as suas relações, essa constelação vai ficar melhor. Mas é claro, numa constelação apenas, mesmo que inicial, nós não vamos poder trabalhar todas as nuances profundamente, porque é apenas um momento. Mas nesse momento eu gosto muito de trabalhar essa diversidade de temas para que a gente possa, depois nas próximas constelações, trabalhar temas mais específicos, ok? Então tudo que você puder, você vai analisar esse vídeo, escutar com calma e anotar coisas importantes que você vai me dizer antes de a gente começar a constelação efetivamente com os bonecos. O meu trabalho é constelação com bonecos. Eu trabalho somente no online, então você vai poder estar comigo, vamos fazer essa conversa anterior à constelação, eu vou te dar essa atenção, vou te explicar coisas importantes que você precisa saber, porque eu acho que a pessoa, para expandir a consciência, ela precisa entender um pouco de algumas dinâmicas, e depois nós vamos entrar efetivamente no trabalho com os bonecos, entrando, na verdade, no sistema familiar, e usando os representantes dos bonecos para trabalhar na constelação familiar. Então tá, para você que vai fazer uma constelação comigo, esse vídeo é para que você entenda bem o processo. Beijos de luz.